Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. O Fator Político já está no ar pelo canal 581 da TVD News, pela parabólica, sinal aberto para todo o Brasil. São mais de 12 milhões de antenas instaladas em todo o país. Nós que agora também saímos da internet, estamos chegando em mais lares por todo o nosso país. E ainda estamos ao vivo também pelos canais Fator Político BR, canal 011 News, TV Flórida e ainda pelas ondas do rádio, na Rádio Auriverde de Bauru. É sempre uma satisfação imensa. Eu, Berenice Leite, no comando com vocês a partir desta segunda-feira. Hoje é dia de raio-x da política e vamos abordar dois temas distintos. Vamos falar no dia de hoje sobre os memes que circularam e, na verdade, voltaram a circular envolvendo o ministro da Economia, Fernando Haddad, ou seria Tachad, né? O Zé do Taxão, é isso que bombou nas redes no dia de hoje. E vamos falar também sobre as eleições em São Paulo, essa onda marçal desde o debate que tivemos na semana passada na Band. Muitos cortes, muita repercussão em torno deste candidato que vem despontando aí a cada dia que passa. A gente vai comentar sobre isso e, claro, a gente quer ouvir a sua opinião. Vocês que nos seguem, que nos acompanham, já deixem aí o seu like. Isso é importante porque o algoritmo no YouTube distribui o nosso conteúdo para mais pessoas, até mesmo aqueles que ainda não estão inscritos. E não deixa de conferir também se você permanece inscrito aqui no canal do Fator Político BR, porque a gente sabe que em tempos estranhos, em tempos sombrios, o conteúdo do YouTube não está sendo entregue, principalmente quando se trata de jornalismo independente e aqueles conteúdos que dão voz à direita do nosso país. Então, ajude-nos a distribuir esse conteúdo, copie o link também aqui da nossa transmissão e compartilhe nas suas redes sociais, né, nos seus grupos de WhatsApp, chama toda a família para participar conosco. Segunda-feira, hoje, temos o Diogo Forjaz, que daqui a pouquinho está completando a bancada conosco, e o José Carlos Bernardi, meu querido amigo, grande jornalista, sempre uma honra tê-lo conosco. Boa noite, Bernardi, bem-vindo. Oi, boa noite, Iberê. Estamos congelados aqui em São Paulo. Eu imagino como aquele pessoal do Sul tá, Berenice, que tá um frio de lascar. Aqui está dizendo que tá 14 graus, mas eu acredito que a sensação térmica está abaixo de 10, tá? Tá muito frio em São Paulo. Mas vamos lá, porque as notícias são quentes, os assuntos são quentes, né? Então, a gente está aguardando aqui o Diogo Forjaz chegar daqui a pouquinho também para esquentar ainda mais essa programação. Afinal de contas, estamos no raio-x, o raio-x aqui no Fator Político. Perfeito, Bernardi. Olha, só para completar, eu estava em Mato Grosso até o dia de ontem, lugar, região onde faz muito calor e por lá também a frente fria chegou daquele jeito, viu? Tá bem gelado por lá também. E como você bem disse, nada como assuntos quentes para esquentar esse debate. A gente já começa falando, inclusive, sobre a tributação de serviços funerários, que podem sofrer uma alta de mais de 200%, no total 206%, né? Ou seja, morrer pode ficar mais caro. Inclusive, está aparecendo aqui, a reportagem é do Conexão Política, e diz o seguinte: a preocupação é que se o Senado não alterar o enquadramento atual, os serviços funerários, que atualmente são tributados em 8,65%, podem passar a ser taxados numa alíquota de 26,5%. É muita coisa, né? Como eu disse, um aumento significativo de 206%. Bernardo, eu já quero te ouvir sobre isso, porque até para morrer vai ficar mais caro agora. Tem a oração, né, do Ave Taxad, cheia de taxa, né, até na hora da nossa morte. Me parece que o cara está disposto a ir ao inferno, ou transformar o Brasil no quinto dos infernos, em taxas, em impostos, porque é uma coisa impressionante a sanha da esquerda em taxar tudo. Então, nem morrer mais o sujeito consegue morrer tranquilo, que tem a esquerda aí infernizando a vida dos brasileiros. Ora, essa é uma taxa
que pula de 8,5% para 27%, ou 26,5%, a taxa de funerárias. Mas os serviços do Brasil já estão pela hora da morte e estão sepultando a economia. Sabe o que significa imposto, imposto, imposto? Uma economia que vai morrer. Eles vão matar o Brasil, mas tá tudo certo, porque o líderzaço, aquele que ficou 580 dias guardado dentro da pensão da Polícia Federal lá em Curitiba, diz: Tachad, se tudo der errado, Tachad, se tudo der errado, aí sim vai dar certo. Esse é o projeto. É fazer com que tudo dê errado, que o Brasil quebre e que pule, que vá para as mãos deles, tudo. Mas calma, gente. A taxa é só um detalhe. Os impostos são só detalhes. Eles têm muito mais sede. Sabe, o Nicolás Maduro é o que eu gostaria de ser. É o que ele gostaria de ser. Ele fica pensando, poxa, eu gostaria. Só que o Maduro não fez assim como a gente gostaria. Ou como a gente, sabe, não aprendeu com os exemplos. Olha só, o Maduro tem todo o exército na mão e toda a segurança pública na mão. Aqui, logo, eles vão criar a Política Nacional de Segurança Pública. E o que significa a Política Nacional de Segurança Pública que está lá, na mão deles já? É passar o comando das polícias militares para dentro da pasta da Justiça, ou seja, do ministro da Justiça, em outras palavras, do próprio presidente da República. Eles vão querer comandar todas as polícias. Comandando todas as polícias, vão retirar as armas de todos os CACs, cerca de 1 milhão de armas. E aquilo que é a segunda emenda lá dos Estados Unidos, que é a segunda emenda que o cidadão tem direito de ter a sua arma, lá na origem, há 300 anos, por que 200 e poucos anos, por que o cidadão tem direito de ter a sua arma? É para lutar contra a tirania do Estado. Por isso que os americanos têm direito à arma. Eles lutam contra a tirania do Estado. Mas saiba que aqui no Brasil, o Estado tirânico quer tirar as nossas armas. Está tirando a nossa paz, tirando tudo que pode, tirando até na hora da nossa morte. Amém. É isso aí, Bernardi. Muito bom, excelente a sua análise, já fazendo aí um apanhado geral, até mesmo nessa situação que não ainda tivemos um desdobramento final, mas já dá para prever o que pode acontecer na Venezuela. Pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Acho que o Diogo também costuma dizer isso, inclusive já chegou aqui conosco para completar essa bancada. Boa noite, Diogo, bem-vindo. Boa noite, Berê, boa noite, Bernardi, boa noite, audiência, boa noite, equipe do Fator Político. Perdoe o atraso, peguei um trânsito danado na pontinha da fibra ali, acabei me atrasando um pouquinho, mas é muito bom estar aqui. Muito bom estar com você também. E olha, com a nossa audiência que está participando bastante pelo nosso chat, muita gente já está perguntando para o Bernardi sobre o Partido Conservador. A gente vai falar ainda hoje sobre isso. Eu quero aproveitar e agradecer aqui porque temos mais novos membros do nosso canal. Isso é importante porque ajuda o Fator Político a crescer cada dia mais nesse projeto que tem como objetivo impulsionar o jornalismo independente. Você é o nosso maior patrocinador. Por apenas R$ 4,99 você se torna membro do nosso canal e, como eu disse, nos ajuda a crescer cada dia mais, a trazer novos programas e preencher essa grade, não só na TVD News, como também aqui na internet. Obrigada, então, a Graça Monteiro, novo membro do canal. Luiz Amorim também já faz parte da nossa família. E como eu disse, gente, é muito baixo o valor, é só R$ 4,99. Uma das formas de você também nos apoiar é apontando a câmera para esse QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da tela, tá bom? E assim a gente consegue trazer mais gente para poder participar conosco. Diogo, já quero te ouvir, porque, olha só, hoje foi o dia do Zé do Taxão, né? A gente já trouxe uma introdução, esse aumento que, se o Senado não fizer nada na regulamentação da reforma tributária, a fama do Taxão, aliás, do Haddad, tá cada dia, tá bem popular, inclusive. Coloca na tela pra gente, porque os memes, né, voltaram a circular. A gente tem a imagem
do Fernando Haddad sendo comparado ao Zé do Caixão, justamente por causa dessa tributação dos serviços funerários. E não foi só essa imagem também que circulou bastante no dia de hoje. Pode colocar a próxima para a gente, Ale, por gentileza, porque a gente já na sequência vai ouvir aqui o Diogo Forjaz. Não só o Tachad, como também o Lula foi contemplado nesse meme, né? Que o brasileiro tem que fazer piada, mas é aquela história. É rir para não chorar, Diogo. Olha, sobre as taxas, nós já falamos aqui amplamente sobre o que elas de fato significam. Elas compõem um projeto de poder, e isso tem se apresentado em vários outros segmentos. O preço do frango, por exemplo, agora sofre aumento também. Há parece que uma intenção de mudar aqueles que predominam em mercados específicos. Isso faz parte de construção de oligarquias e por aí vai. Então eu vejo como um projeto de poder. Com relação a essa regulamentação da reforma de Estado disfarçada de tributária, né? Claro que isso passa por emendas, bom, pelo menos passava por emendas, até que o Dino começasse os passos mais intensos para a lava-emenda, como, por exemplo, bloquear as emendas PIX. Agora eles têm um pequeno probleminha para resolver antes disso, que é justamente a questão das emendas parlamentares, algo que eu avisei tantas e tantas vezes. Então, o que a gente tem visto é um processo que vai suprimindo o poder de compra do cidadão, suprimindo o poder de empregar, e claro que isso vai criando um ambiente, passa a criar, fomentar um ambiente mais desfavorável do ponto de vista popular ao regime petista. Então, o que nós estamos vendo é a ponta do processo, de parte do processo. Pelo menos a percepção popular já começa a se descolar das narrativas, e isso explica em grande medida a mudança de abordagem da desmídia. Quer dizer, tem um duplo fator aí, eles têm valorizado os tropeços econômicos propositais, claro, do regime petista, e muita gente se engana, fala, nossa, agora a imprensa está criticando, que coisa boa. Mas calma, jovem padawan. O próximo passo é responsabilizar as emendas parlamentares pelo problema. Afinal, o total de emendas pagas é similar ao total do valor congelado. Então, cada vez que eles demonstram uma fraqueza, um erro econômico do regime petista, lá no passo seguinte, a narrativa será: mas nós estávamos reféns de um legislativo chantagista que só aprovava com base em emendas PIX e, portanto, o responsável pela alta dos preços é o Congresso, que nós não pudemos aprovar no tempo hábil. É o Congresso, que nós tivemos que mudar o planejamento pagando bilhões em emendas. Eles vão responsabilizar a ideia de chantagem do legislativo por emendas pelo que está acontecendo. E por isso não estão tão preocupados assim em aumentar os impostos. O que nós poderíamos fazer? Tadinho do executivo. Tinha que aumentar mais imposto, porque ele estava muito, muito desgastado economicamente pagando emendas. No fim, quem tirou o Bolsa Família? As emendas. Quem tirou os benefícios do INSS? As emendas. Quem fez subir os preços? As emendas. Quem forçou uma reforma tributária tão cara para o país? A chantagem das emendas. Tudo amarradinho para responsabilizar o legislativo e, com isso, justificar ainda mais o avanço judiciário contra eles pelas mesmas emendas que fizeram eles traírem os anseios populares e aprovarem reformas atrocidas como esta. Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Pois é, e lembrar que nessa semana as atividades no Congresso Nacional já voltaram no dia de hoje. Esta que é considerada uma semana de esforço concentrado. E adivinha qual é a prioridade do Congresso Nacional? Regulamentar a reforma tributária. Por isso, né, a preocupação não só com essa questão dos impostos que podem ser acrescidos nos impostos funerários, como também outras demandas que vão gerar aí novos tributos e vai pesar aí no seu bolso, no bolso do brasileiro. Os deputados, como eu disse, fazem esse esforço concentrado para analisar várias prioridades de votação por causa das eleições municipais, né? São 2 semanas, na verdade, que teremos de esforço concentrado. Essa semana de agosto, que nós estamos, e em setembro, entre os dias 9, 10 e 11. A gente não sabe ainda o que vai ter nesse intervalo. Ao que tudo indica, deputados e senadores voltam para suas bases eleitorais
e pouco deve acontecer durante esta semana, digamos assim, aqui em Brasília. Mas eu quero ouvir também o Bernardi em relação a isso. Espera aí que eu estou organizando aqui, quase que eu fico sem bateria. A gente cai no meio da live, gente, aí não dá, né? Porque, Bernardi, essa reforma tributária, pelo menos a oposição está batendo muito na tecla do risco que corre o Pacto Federativo, que dá autonomia para os estados e municípios. Como é que você vê essa questão? Olha, o que nós estamos diante é de uma gravidade que concentra todo o poder financeiro dos trilhões e trilhões de arrecadação dos municípios e dos estados na mão de quem? Do governo federal. Ou seja, aquilo que nós passamos 4 anos ouvindo o Bolsonaro falar, menos Brasília e mais Brasil, é justamente o contrário. É nada Brasil e tudo Brasília. Então, nós estamos aqui já diante de um absoluto, governo absolutista e que não é nem socialista. É um comunismo absoluto em que vai ter controle e comando de todo o dinheiro arrecadado do Estado. E não basta isso, eles também querem calar a tua voz, porque você não pode reclamar, não pode nem ao menos criticar. Então, nós estamos diante de um absolutismo descabido para aquilo que nós conhecemos de Brasil. Nós saímos de um regime de liberdade em que era tanta liberdade que a mídia chegava a ufanar, mostrar a cabeça do presidente da República virando bola de futebol. Era tanta liberdade que nós tínhamos jornalista pedindo a morte de um presidente da República. Era tanta liberdade da esquerda que nós tínhamos tudo. Sabe? Só não podia falar mal aí na época de governo, da eleição, falar mal do Lula, chamá-lo daquilo que ele é. Não podíamos fazer nenhuma menção de que ele é amigo de ditadores como o Maduro e como o Ortega. Não podia. Agora, nós estamos entrando de uma forma irreversível. Eu vi um escrito aí no Instagram que é pura verdade. Nós podemos eleger um governo comunista via voto. Nós podemos colocar os comunistas e os socialistas pelo voto no governo. Mas nós não conseguiríamos tirá-los pelo voto, porque eles são absolutistas. E eu acho tão interessante que as pessoas que são socialistas querem que o governo controle tudo. Ora, se você não tem capacidade de gerir a tua vida, a educação dos teus filhos, a tua conta bancária, os teus negócios, o teu imóvel, se você não tem capacidade de gerir a educação dos teus filhos, se declara incapaz e vai morar numa colônia de férias. Agora, deixa o Brasil para quem sabe tocar, não na mão de déspotas, não na mão de psicopatas, não na mão de um Zé do Taxão. Perfeito, Bernardi, é isso mesmo. Eu quero também ouvir aqui o Diogo Forjaz, porque essa questão do Pacto Federativo é algo muito importante e existe essa preocupação da violação, né, a falta de dependência, mais Brasília, né, menos os estados, menos Brasil, mais Brasília, como disse aqui o Bernardi, e eles falam muito que essa reforma ia ser muito boa, né? Inclusive o Mauro Benevides, que é o deputado do Ceará, que é relator da regulamentação da reforma tributária, ele diz que o texto, Diogo, está redondinho. Concorda com ele? Redondinha no conceito de quem, né? Olha, Berê, por isso que eu chamei desde o início essa reforma de Estado e não de impostos. Essa concentração do controle tributário, só para todo mundo entender, um português bem simples. Imagine que agora o governo federal terá controle direto ou indireto, e eu incluo indireto aqui pela comissão que vai determinar para onde vão os impostos depois de coletados, mas muito bem, por isso indireto. Direto ou indireto, de quanto se cobra de imposto nos estados e municípios. E de quanto volta de imposto para estados e municípios. São dois princípios políticos que dão poder a partidos políticos. São dois princípios políticos que dão poder às câmaras estaduais.
faz parte do poder de negociação do deputado estadual, dos governadores, dos vereadores, o quanto volta de impostos. Então, significa que aquele que está na ponta do processo e que, inclusive, fortalece o processo eleitoral, o empresário que financia a campanha e tudo mais, este cara não tem mais, praticamente, uma vez implementada a reforma, o que negociar na política de base. Não tem mais. Porque não há mais regras tributárias locais para serem definidas. E não há mais a garantia da influência local para o retorno desse imposto em benefícios para o seu processo produtivo, seja ele qual for. Não há mais a negociação de benefícios fiscais setorizados. Esta reforma tributária não entrega apenas os impostos. Ela pega os poderes dos partidos políticos e da política de base e entrega na mão do governo federal. Por isso é uma reforma de Estado e não de impostos. Esse poder de negociação diluído pelo país é o que, inclusive, dá base para os políticos que estão em Brasília. Porque tudo que é negociado e decidido por lá escoa por essa política de base. Inclusive, e não apenas, os fluxos corruptos, nefastos. O contrato superfaturado é lá na ponta. E o retorno de verba vem desse processo. Então, o que o PT está fazendo com essa reforma é literalmente sequestrar o poder dos partidos e tirar deles, inclusive, a influência sobre quem permanece ou não na política. Um dos maiores poderes dos caciques partidários, Berê, é determinar com relativa facilidade quem permanecerá lá ou não. São poucos os candidatos com legitimidade própria para estar lá. A maioria é vaca no poste. Você olha e fala, nossa, como é que essa vaca foi parar lá em cima? Essa vaca no poste faz o que o cacique manda. E o cacique, por sua vez, mantém a vaca no poste. É assim que a banda toca. Mas para manter a vaca no poste, ele depende dessa grana negociada na base. Então, quando a gente fala sobre centralização, não se trata apenas de centralizar o poder financeiro, mas de sequestrar o poder de influência dos caciques e dos partidos políticos em si, tanto com o empresariado na base, como com as vacas no poste. E mais, se vem agora o processo de judicialização do uso das emendas, como eu havia antecipado. Agora o Dino pediu descritivo. Vai judicializar e prender um monte de gente. Espere aí, vocês vão ver. Muito bem. As vacas que restarem nos postes estarão sem caciques para garanti-los, em um processo que não os retém mais, com medo de serem capotados do poste. Teremos um Congresso aberto, mas fechado. Fechado com o governo. Aí talvez faça sentido a frase do relator, redondinho, do jeitinho que o governo do PT gosta e para o qual está trabalhando. É isso aí. Olha, eu estou acompanhando aqui, enquanto vocês falam também, a nossa audiência que pelo chat participa, manda mensagens. Quero agradecer, inclusive, novos membros no canal. A Lenita Araújo, obrigada, querida. Você é muito importante para que o nosso trabalho continue e assim vocês nos tornam cada vez mais independentes. Trazendo também a Ana Paula, que mandou um super sticker para a gente. Paulo, aliás, o Marcel, obrigada, Marcel, disse que estava com saudade. Todas as segundas-feiras eu estou por aqui com vocês no Raio X da Política. Em breve temos mais novidades na nossa programação. Quem mais está com a gente? Ana Paula mandando uma mensagem aqui para o Bernardi, disse que seguiu o que falou, viu, Bernardi? Ana Paula seguiu o que você disse e é pré-candidata no Rio. Por isso, não entrou no Conservador agora, mas estou na fila depois de eleita. Bom, já a gente vai falar sobre eleições municipais, inclusive, mas antes eu quero dizer para vocês que são milhares de telinhas sintonizados conosco, né? Ligados pela TVD News, canal 581, antena parabólica. Você, inclusive, que quiser adquirir, o sinal é aberto, né? Muito simples. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes de como você obter a antena digital parabólica na sua casa, mas estamos felizes de chegar em mais de 12 milhões de lares em todo o Brasil, crescendo cada dia mais. E para você apoiar o nosso trabalho por apenas R$ 4,99 por mês, gente, é muito barato. E isso nos traz aí mais robustez, né? Um valor simbólico e faz com que a gente possa trazer cada dia mais novidades, né? E, inclusive, sair da plataforma do YouTube e termos a nossa própria plataforma. Você é que pode nos possibilitar isso
sendo nosso grande apoiador. Obrigada também. Quem mandou aqui mensagem foi a Graça Monteiro, desejando uma ótima noite a todos que nos acompanham. Bom, vamos trazer o próximo assunto? Vamos falar sobre as eleições municipais na principal cidade do país, na maior delas. A gente está falando da capital, né? A gente está falando de São Paulo, gente. Semana passada tivemos o debate, o primeiro debate. Tiraram a Maria Helena de cena, não possibilitaram que ela participasse. Inclusive, em Curitiba, a Cristina Grêmio, grande jornalista, acho que ela ia estraçalhar lá no debate, ficaram com medo, tiraram ela também, não possibilitaram que ela pudesse participar, ela que é pré-candidata à prefeitura lá de Curitiba. Mas a gente vai falar agora sobre o Pablo Marçal, né? Sem dúvida, ele foi o candidato que mais bombou nas redes sociais após o debate na Band. Eu estou com um trecho aqui da fala dele, mas antes eu já quero ouvir a opinião dos nossos analistas. Eu quero te ouvir, Bernardi. Na sua opinião, quem é que se saiu melhor no debate? Primeiro, boa noite aqui para o Biscos de Carvalho, de Barreiras, e para todos que estão aí mandando mensagens para a gente. E o Partido Conservador não está nas eleições deste ano, mas estará, se Deus quiser, e tiver o apoio de vocês, a gente precisa de 550 mil pessoas assinando, nós estaremos nas eleições de 2026, sendo o único partido de direita no Brasil. Então, acessa o site conservador.org.br e faça lá a sua ficha. Quem saiu melhor? Então, olha, o Pablo Marçal é a novidade das eleições, é a novidade da vida política. Ele não conseguiu até hoje entrar na vida, e eu vou te dizer um negócio, vão fazer de tudo para tirar o Pablo Marçal, tá? Vão fazer de tudo para derrubar, inclusive até para comprar a legenda dele e tirar o Pablo Marçal, nem que seja por dinheiro. Comprar o partido dele. Então, eu não espero nada, assim como podem fazer a mesma coisa com a Cristina Grêmio, em Curitiba. A Cristina estava pronta na porta da televisão, não deixaram ela entrar. Não deixaram a Cristina entrar. A Cristina não foi nem recebida por nenhum partido quando ela disse que poderia concorrer. Sobrou o PMB, o Por Mais Brasil, o Partido da Mulher Brasileira. O Pablo Marçal está no PRTB. São partidos nanicos. Agora, vamos lá. O Pablo Marçal deu um banho. Ele confrontou. E hoje as notícias, e desde sexta-feira a gente vê os portais. Não existe mais jornal impresso, né? Jornal virou banheiro de cachorro. E com justiça. Os cachorros fazem cocô em cima das notícias, do que os jornalistas produzem hoje. Virou banheiro mesmo. É para humilhar. A história mostra a humilhação do jornalismo. Virou banheiro de cachorro. Os jornais falam mal do Pablo Marçal. Falam bem do prefeito. Que isso foi uma tragédia a participação dele. O que eu assisti foi um banho que o Pablo Marçal deu. Aí, você confia no Pablo Marçal? Não, não confio. Eu, José Carlos Bernardi, não. Eu desconfio do Pablo Marçal. Agora, os outros, eu não tenho confiança nenhuma. Já tiveram a chance. Então, eu não confio em nenhum deles. O Pablo Marçal é a novidade, que poderá realmente surpreender como nos surpreendeu. Infelizmente, e o Pablo foi muito feliz quando disse que a Maria Helena não entrou. Uma mulher não entrou, não deixaram uma mulher participar da candidata do Novo. Os paulistas precisavam conhecer as propostas desta mulher, assim como os curitibanos precisavam e merecem, por respeito ao eleitor, merecem conhecer as propostas de Cristina Grêmio, que foi subtraído o direito dela participar. Então, nós não vivemos num país democrático. Infelizmente, o que menos nós temos é democracia. Porque se fosse um país democrático, lá em 2005, alguém citou aqui no chat, em 2005 nós votamos pela liberação da venda de armas e munições. O que fez esse super democrata de quinta categoria, no ano seguinte, editou o Estatuto do Desarmamento, tirando as armas da população. Ora, se a população, por meio plebiscitário, quis arma, por que esse governo tirou? Porque não respeitam o que o povo quer. E o povo quer mudança. Mas não, tá aí os novos. Agora, a participação do Datena
Foi uma tragédia. Datena achou que estava no programinha ridículo dele e vai tomar um vareio. Foi lá só para ser escada do Boulos, assim como a tábua tá. A tábua tá de escada do Boulos. Pois é, eu confesso que eu fiquei impressionada também, assim, eu esperava mais do Datena, né? Mas ele já começou mal porque ele não respeitou ali o tempo que ele tinha para fazer a pergunta, talvez porque ele seja da emissora, pode ter pensado que teria algum privilégio, não foi assim que aconteceu. Bom, mas deixa eu trazer aqui um trecho do debate, né, alguns momentos em que Pablo Marçal distribuiu ali críticas a praticamente todos os candidatos. Vamos acompanhar aqui, eu vou colocar só o áudio para vocês ouvirem, até porque tem a questão dos direitos autorais, mas a gente consegue ouvir direitinho. Vamos lá. Por que uma cidade tão rica, mais poderosa do hemisfério sul, não trata a pessoa que precisa do exame com respeito? Você está falando que está fazendo no Gerúndio, você está copiando um governo que você apoia, que chama o PT, onde você tem um ministério garantido lá. E eu também quero falar aqui para todo mundo dessa cidade, por que a Marta Suplicy, que é vice daquele cara de extrema esquerda, era secretária desse cara aqui da falsa direita? Você pretende usar a sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo, para fazer política pública em segurança? A primeira coisa é que você está me confundindo com a sua heroína chamada Dilma Rousseff, que entrou na casa, inclusive, do avô do dono dessa televisão e roubou 3,5 milhões. Ele era prefeito e governador também. Sobre essa condenação aí, não há condenação. Se tiver, eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente, tá bom? Isso que você falou sobre mim, você tem um herói chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado com 9 juízes em 3 instâncias, 580 dias de cadeia, e você vive babando ovo para ele. Segunda coisa, aqui nessa cidade você fez um tal de pé de meia, seu herói, bandido, foi lá e travou os 500 milhões de reais dessa bobeira que você está inventando aí. É o seguinte, você está misturando coisa de idoso, porque você é incapaz de estudar além da headline. Para você saber, meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Eu te desafio agora, se você é a sabichona, fala o nome aí do que eu peguei, do que eu toquei, que eu devolvo. Agora eu quero saber que dia que vocês vão devolver a moral desse país com o Luiz Inácio Lula da Silva. Tá aí. Primeiro trecho seria esse. Eu quero te ouvir também, Diogo. Quero saber se, na sua opinião, quem é que se saiu melhor nesse debate. As pontuações, inclusive, feitas nesse trecho que a gente trouxe do Pablo Marçal. Ele até questiona o fato do Nunes ser mesmo o candidato da direita. Eu quero te ouvir. Bom, vamos lá. A pergunta não é para quem eu torço ou quem eu acho que vai ganhar, ou nada do gênero, quem eu vou votar, mas quem ganhou o debate. É inegável que o Marçal levou o debate. É inegável. Ele teve a postura, talvez a postura mais inteligente. Ele abordou a esquerda com a abordagem da esquerda. Veja, o Guilherme Boulos só sabe atacar. Então, quando ele se viu acuado, o que fazer? Veja, nesse ponto, qualquer lacração, reação, cutucão, parece um incômodo. Marçal mexeu lá, no fundinho do problema, em questões que ele não se defendeu. Então, ele quebrou a postura de Guilherme Boulos. E quebrar a postura do Boulos tira a efetividade dos seus parceiros, os candidatos de transição. Por exemplo, é o caso da Tabata Amaral e do Datena. Eles não são candidatos de verdade. Eles servem apenas para justificar o crescimento posterior de Guilherme Boulos. Então, o fato do Datena ir mal estava no plano. É para ele ir mal mesmo. Que é para dizer que os votos que aparecem para ele na pesquisa, quando ele cair, foram para o Guilherme Boulos e justificar o seu crescimento. O que, acreditem, já começou, inclusive, de uma pesquisa para outra, eu antecipei, e vai continuar nessa tendência. O mesmo vale para a Tabata Amaral. Ela não é uma candidata de fato, não tem solidez para ganhar a prefeitura, eles sabem disso. Então eles são candidaturas de apoio. Apoiam nos debates, enfraquecendo os adversários de Guilherme Boulos, fingem ali alguma coisa que estão se alfinetando, mas sempre com o objetivo do autoenfraquecimento, como parte de um fortalecimento do real candidato, que é o Guilherme Boulos.
Resta, então, outros dois candidatos que poderiam levar vantagem. O próprio Pablo Marçal, que por não ter um histórico político vasto, por não ocupar um cargo público no momento, não se espera dele uma postura equilibrada ou uma postura de gestão. Ele tem liberdade para ser o que muitos aí no chat estão chamando de cachorro louco, né? Eu estou vendo o chat aí bem agitado. Muito bem, ele tem espaço para fazer isso. E fez bem, quebrou a postura do Boulos. Do lado do Ricardo Nunes, ele tem vários pesos contrários a ele, inclusive o fato de que o Ricardo Nunes não é um indivíduo de direita. Ele está com uma candidatura à direita porque está apoiado pelo presidente Bolsonaro, pela maioria dos políticos bolsonaristas em um acordo partidário. Mas ele não tem uma estrutura histórica de direita. Foi favorável às restrições durante o período vacinal, enfim, tem uma série de questões aí que são públicas e, enfim, não é nenhuma novidade. Muito bem. Mas ele tem o compromisso com uma postura mais formal. A chance do Ricardo Nunes é vender confiança, estabilidade. E isto ele fez. Ele conseguiu manter um tom equilibrado durante todo o debate. E o enfraquecimento do Boulos, embora fortaleça muito a imagem do Pablo Marçal por dizer o que as pessoas querem ouvir, em grande medida, também fortalece um pouco a imagem equilibrada que o Ricardo Nunes tentou vender durante o debate. Ou seja, ele não é destaque, mas ninguém pode dizer que o Ricardo Nunes perdeu espaço. O espaço que ele tinha antes do debate e depois é o mesmo. E se o espaço dele é o mesmo, mas do seu adversário diminuiu, então logo para ele também foi vantajoso. O grande vencedor do debate, quem ganhou mais destaque, mais visualização, obviamente foi o Pablo Marçal, pela sua postura agressiva. Mas no contexto geral, acho que ambos saíram ganhando desse debate e quem perdeu muito foi a esquerda. Afinal, vender as narrativas de crescimento do Boulos ou do fortalecimento de seus parceiros eleitorais, vamos por assim dizer, ficou mais difícil depois do que o Marçal fez e da neutralidade que o Nunes manteve. Acho que é por aí. Perfeito, Diogo. Inclusive, nós temos mais um trecho aqui em que ele faz um resumo, o Pablo Marçal, um resumo do que ele acha dos outros candidatos. Inclusive, taxou a Tabata Amaral de para-choque de esquerda, aliás, da esquerda. Vamos ouvir. Com a Dilma, você que é para-choque de comunista, você está aqui, você não vai direcionar nenhuma pergunta para o Boulos. Você que está aqui, um candidato fantoche, você sabe, né, que você é uma pessoa impressionante, veio da periferia, mas não conhece o ensino médio. Foi estudar fora, ele está completamente fora da realidade dessa cidade. Ô, Tabata, é muito simples, é para-choque de comunista, eu estou descobrindo se o Datena quer ser candidato mesmo. O Nunes, ele não tem perfil para essa cidade, tem que ser um maluco para vir defender esse povo aqui. Eu construí riqueza de forma honesta e desafio todo mundo a vir atrás. A Polícia Federal realmente está me investigando, sabe por quê? A Polícia Federal está me investigando porque eu usei meu próprio dinheiro para bancar minha campanha. Eles estão usando o dinheiro da saúde, eles estão usando o dinheiro do tempo de televisão, do fundo eleitoral de 5 bilhões de reais. Todos eles estão fazendo isso. Tá aí, essa é a justificativa do Pablo Marçal em relação... Isso foi jogado no debate, né, em relação a uma condenação dele por fraude, enfim, ele já explicou que isso teria prescrevido. Mas o fato, Bernardi, que está pegando aí é que a direita, né, os eleitores de direita estão divididos entre o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal, né? E nos bastidores, boa parte, inclusive, né, de deputados e senadores estão apoiando o Pablo Marçal, mas não podem falar isso declaradamente, né, diretamente, porque há, inclusive, uma espécie de uma proibição por parte do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL. Como é que você vê isso? Então, na verdade, tudo aí é porque falta um partido de direita no Brasil. Não temos um partido sequer de direita. Nós temos partidos de esquerda, são 14 ou 15, porque dá para colocar o PSDB também nessa parada toda, e temos partidos de centro, centro-esquerda e centro-direita. Então, nós temos partidos, os de centro são fisiológicos, que mudam a postura, mudam a posição das velas conforme o vento, para continuar navegando, né? O próprio PL é um partido absurdamente fisiológico. A origem dele é fisiológica. Vou te dar um exemplo. O vice do Lula nos 2 primeiros mandatos era do PL. Sim, Valdemar da Costa Neto negociou com Lula lá em 2002 e colocou José Alencar como vice por 2 mandatos.
E aí, não, agora nós temos o vice na prefeitura de São Paulo, que é esse coronel, não me lembro nem o nome, de tão insignificante que ele é. Sim, o vice do Lula era do PL. Então, dá para confiar em vice? O vice do Bolsonaro era o general Mourão, né, que tem a democracia pujante no discurso lá do dia 31 de dezembro. O vice da Dilma era o cara que deixou um Alexandre de Moraes como herança. Então, vice é isso. Vice não manda nada. O vice do Lula estava lá, amando, lá no meio dos terroristas, do Hamas, do Houthis, do Hezbollah, estava lá o vice. É isso. Vice é isso. Então, agora, o Pablo Marçal também tem uma vice que a gente não sabe nem de onde saiu. Então, gente, nós estamos num mato sem cachorro, nós estamos num mato sem partido. Temos que engolir isso que está aí. É isso que está aí. Agora, precisamos, sim, ter uma casa própria para os conservadores, porque ninguém está confortável na casa dos outros. Você não fica confortável dormindo na casa dos outros, sob os comandos, os mandos dos outros. Eu hoje vou fazer uma live, daqui a pouco vou falar sobre os infiltrados. Os conservadores estão infiltrados nos partidos de esquerda e de centro, porque nós não temos um partido. Vou te dizer, tem muito conservador, gente boa, que só conseguiu legenda em partido de esquerda. A Cristina Grande é um deles. Muito bem. E olha, vamos trazer agora a repercussão nos principais sites, né, no consórcio, nessa mídia militante que não deixa os sentimentos de lado antes de publicar uma manchete. Coloca para mim a primeira imagem, o destaque. Acho que essa é a do Globo, né, Ale? Coloca para a gente, por gentileza. A gente vai acompanhar aqui, porque eles já estão fazendo aquele trabalho, obviamente, de tentar destruir a imagem do Pablo Marçal diante do perigo que ele tem apontado, até mesmo de ir para o segundo turno, né? Nós tínhamos um cenário Ricardo Nunes e Boulos. E olha, o primeiro destaque está ali. Eleições em São Paulo, atuação bizarra. Olha a palavra usada, adjetivação. Jornalista não pode adjetivar, hein? Mas tá aí, a atuação bizarra de Pablo Marçal no debate foi campeã de menções positivas nas redes. Tem mais manchete para vocês. Olha só o que a grande mídia colocou. Pode colocar a próxima já na sequência, se possível. Tem manchete do Metrópolis também que eu separei para vocês e do ICL. Vocês vão pensar assim, o que é ICL, gente? ICL é um canal que antes do Lula ter ganhado as eleições era pequenininho, tinha nada praticamente. Hoje em dia comporta grandes jornalistas, digo grandes porque tem o passe caro, tipo o Chico Pinheiro, que saiu da Globo, né? Olha só o Metrópolis. Marçal condenado, entenda o processo citado por rivais em debate. Então, a gente percebe ali que o Metrópolis tenta trazer essa questão da condenação, né, para que pese de forma negativa. É por isso que a gente aqui no Fator Político pode trazer a próxima imagem para a gente na sequência, traz esses destaques para que a gente possa realmente ver qual é a intenção, o malabarismo nas palavras e a maquiagem que é feita, com que intenção para mexer com a cabeça do leitor que está aí do outro lado da telinha. Tem mais o destaque do ICL, coloca para a gente o ICL Notícias, esse veículo que agora cresceu bastante, está recebendo uma verba boa do governo federal e é um veículo de esquerda, olha só. O título deles, Pablo Marçal e a prepotência do debate visando apenas as redes sociais. Ali eles destacam que o Pablo Marçal estava querendo só fazer os cortes e teria sido bem sucedido. E para finalizar, tem mais uma manchete que eu trouxe para vocês, acho que é da Carta Capital, vocês já conhecem muito bem o viés de esquerda da Carta Capital, que também não perdoou o Pablo Marçal e traz aí um destaque, obviamente, negativo para esse candidato que vem despontando na Prefeitura de São Paulo. Pode colocar o último para a gente, que diz o seguinte: juiz vê propaganda antecipada e notifica Pablo Marçal por sorteio de boné usado em debate. E aí a gente já percebe o que o Bernardi falou bem no início do comentário dele, quando nós mudamos de assunto, em relação a Pablo Marçal chegar até o final nessa corrida eleitoral. Será que
à justiça? Será que ele vai ser alvo de perseguição? Bom, quero te ouvir, Diogo, diante de todas essas manchetes que enaltecem o candidato à Prefeitura de São Paulo. Bom, primeiro é importante ressaltar a lentidão do sistema midiático para bater no Pablo Marçal. Vocês vão perceber que antes desse debate, o principal conjunto de manchetes, e eu leio todas elas todos os dias, estavam focadas em bater no Ricardo Nunes. Muito pouco mesmo no Pablo Marçal. Agora, depois do debate, nos pontos levantados no debate, ele passou a apanhar um pouco mais na imprensa. E esse é só um ponto de atenção para que vocês façam aí cada um a sua própria reflexão. Com relação ao histórico do Pablo Marçal, como eu disse antes, ele não tem um histórico político partidário. Teve aquela candidatura em 22, que era nem Lula nem Bolsonaro, depois virou candidato a deputado federal com Bolsonaro, e esse é todo o histórico político que a gente tem do Pablo Marçal. Portanto, tudo que os seus adversários políticos, concorrentes, têm para explorar contra ele é sua vida privada. Ou seja, se o Pablo Marçal sobreviver a esse processo eleitoral para as eleições municipais deste ano, ainda que ele não vença, o seu calcanhar de Aquiles estará curado. Dali para frente, não fará mais sentido retomar as mesmas pancadas já abordadas na campanha anterior. E se eleito, a depender de como conduzir a prefeitura, vai ficar difícil de bater nas eleições seguintes. Talvez essa seja uma grande preocupação em relação ao Pablo Marçal. Por fim, você falou sobre as investigações, se ele termina ou não a candidatura, se ele chega ou não no final do pleito. É difícil dizer, mas eu quero levantar 2 pontos, independente da sua continuidade ou não. Se eles dizem que o Guilherme Boulos é recorde de votos entre os jovens do estado de São Paulo, e toda vez que alguém vai justificar que o Boulos tem votos, cita a turma do sovaco colorido. Muito bem, essa turma usa o celular. Como então Marçal teve recorde de mensagens positivas nas redes? Quero lembrar que São Paulo é um dos estados mais digitalizados do país, se não o mais digitalizado do país. Todas as pessoas, dá para dizer no estado de São Paulo, praticamente, ou quase todas, têm um aparelho celular. Inclusive mendigos, que hoje já pedem esmola com QR Code em São Paulo. Muito bem. Então, como é que o homem, recorde de eleitores digitais, jovens, não teve recorde de mensagens positivas nas redes em uma eleição tão polarizada? Percebe como esse papinho de que tem voto começa a ficar complicado? De que a Globo domina a mente das pessoas. É mesmo? Cadê? É um debate acalorado. Foi recorde de audiência da televisão Bandeirantes. Bateu o recorde de audiência da TV. E de todas essas pessoas assistindo, era só a direita? E os 2 milhões de votos que o Boulos supostamente tem na capital paulista? Ninguém desses 2 milhões usa a internet para nada? Estranho, né? No fim das contas, como eu sempre digo, é a engenharia social em cima das pesquisas para que os resultados lhe pareçam fazer algum sentido. Eles não precisam que você acredite na mentira. Basta apenas que você duvide da verdade. Esses pequenos deslizes, como essa notícia aí, de que as maiores menções positivas foram para o Pablo Marçal, começam a demonstrar que a verdade sempre, a realidade sempre se impõe, de uma forma ou de outra, mais caro ou mais barato. Eu acho que é mais ou menos por aí. Pois é, Diogo, e aproveitando aí na esteira do que você disse, tanto o nome de Pablo Marçal quanto do Ricardo Nunes, informações da própria Band, no dia do debate, foram os candidatos mais procurados no Google, ou seja, os eleitores tiveram a curiosidade de querer saber um pouco mais sobre esses 2 candidatos. O que isso pode refletir, ou na verdade, o que isso pode significar, hein, Bernardi? Que o povo realmente está agora dividido entre os 2 e Boulos está meio que saindo de jogo. Qual que é a sua análise? Primeiro, assim, o Pablo Marçal acusou o Boulos de cheirador, né? Comedor de açúcar é uma gíria para quem cheira. Né? E ele não se defendeu. Então, quem cala, consente.
Só uma correção, Diogo, a vida política do Pablo Marçal também passa por uma eleição vitoriosa a deputado federal que foi tirado depois dele. Ele fez 243.037 votos em 2022. Se elegeu deputado federal praticamente com a votação sem recorrer a nada do coeficiente eleitoral do PROS. Ele foi eleito e depois perdeu, e aí entrou Paulo Teixeira, porque os votos dele são retirados do PROS, entrou Paulo Teixeira do PT, o PT ganhou mais um deputado federal com a eliminação do Pablo Marçal, o deputado federal, em 2022. Então, perceba que essa perseguição a Pablo Marçal, que já começa agora pela mídia, a mídia estava meio que descartando, ela é factível, tá? E virá essa perseguição aí pela frente. Eu ainda acho que Pablo Marçal poderá ter o seu nome suprimido das eleições deste ano. Com relação à sua questão, Berê, veja só, nós temos um pluripartidarismo no Brasil, mas que no final das contas tem um teatrinho por trás, de tesouras. Tem um teatro sempre bem apresentado, porque eles se colocam, né, na frente das câmeras com uma postura. Então nós temos Ricardo Nunes, né, hoje com o apoio da direita, mas estava soldando porta do comércio durante a pandemia. Nós tivemos Ricardo Nunes, que não foi eleito prefeito de São Paulo e passou a prefeitura de São Paulo 4 meses depois, com a morte do prefeito Bruno, 5 meses depois. Perceba só que Ricardo Nunes fez o jogo globalista. E o Bolsonaro teve que engolir ele agora, porque não era o nome. Bolsonaro demorou muito. Demorou muito até... Então, já que eu não posso, vai ter que colocar o coronel aí. Eu não me lembro o nome do coronel. Tem que colocar o coronel. Então, sabe? E, por outro lado, nós temos o Boulos, que é o fantoche do Lula, que é o que está sendo preparado para ser colocado na presidência da República lá na frente, quando o Lula for pagar o imposto de 26,5% na compra de caixão. Você me entende o que eu quero falar. Então, o Boulos é o que está sendo preparado. Aí coloca a Marta para dar uma enxadinha. A Marta que brigou. Né? O Boulos é do PSOL. Sabe quando nasce o PSOL? Em 2003, quando o Lula faz o seu primeiro mandato e tem um racha interno, porque Lula não jogou o jogo da esquerda e virou um governo absolutamente corrupto. E o PSOL está aí. Então, nós temos todo farinha do mesmo saco. Nós não temos candidato em São Paulo. Infelizmente, a Marina Helena não foi possível a gente assisti-la. O que sobrou para nós conhecermos foi um pouco do Pablo Marçal, e que é um pouco, tá? E o que diz a coluna do Lauro Jardim, Pablo Marçal vai dar trabalho. Eles estão apavorados. E só tem uma forma de tirar, de o Pablo Marçal perder essa eleição. É tirar o Pablo Marçal do jogo. Pois é. E olha, eu quero agradecer as milhares de telinhas ligadas aqui conosco. Deixa eu mandar um abraço para Marília Fernandes, quem também está com a gente. João Vicente, boa noite. E está dizendo o seguinte, João Vicente, que o TRE dos estados... Deixa eu tentar abrir aqui para nós, é porque as mensagens estão chegando a todo momento. O TRE dos estados estão a pleno vapor, haja paciência e esperança. É isso aí. O Rafa também, que já é membro aqui do canal, está dizendo o seguinte, que se o Salles tivesse sido indicado, ganharia em primeiro turno. Josi também está conosco. Boa noite para o Vilmar, para o Janisson, todos vocês aí. E olha, quem ainda não deixou o like na plataforma do YouTube, por favor, deixe o like, né? Vão likeando, porque assim o YouTube entrega o nosso conteúdo. E nos últimos meses nós temos enfrentado quase uma pré-censura, né? O YouTube não está entregando, principalmente canais como o nosso, com um jornalismo independente, que dão voz a vocês, trazem conteúdo de qualidade. Esses canais estão sendo pré-censurados aqui. Por isso que é importante que vocês deixem o like e compartilhem também o link da nossa transmissão para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Desde já agradecendo, e olha, eu queria bater a meta hoje, gente. Vamos bater a meta de 5 pelo menos, novos membros no canal? A Ana Paula foi a terceira
do programa. Obrigada, Ana Paula. Por apenas R$ 4,99, gente, por mês, né? É um valor simbólico, mas que faz toda a diferença para o crescimento do Fator Político BR. Nós que queremos avançar cada vez mais e, como eu disse, não ter que depender da plataforma do YouTube, né? Queremos ter a nossa própria plataforma e agradecer também o espaço na TVD News, canal 581, na antena parabólica. É muito bom poder chegar em milhares de lares por todo o país nesse canal que expande, vai além da internet. Um abraço a todos vocês que estão conosco. Dá um recado também aqui, para você que quiser apoiar o nosso canal, manda aí, pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui embaixo. E olha, quero agradecer aqui a presença dos nossos convidados, deixar aberto aqui para as considerações finais já com o Diogo Forchaz. E ainda nesta semana a gente se vê aqui no Fator Político no Conexão 011 com a Rose Rocha, não é isso, Diogo? Com certeza, quinta-feira eu estou por aqui no Conexão 011, foi uma alegria revê-lo, Bernardi, é sempre bom estar aqui com esse chat maravilhoso. Precisamos marcar um papo para você falar do Partido Conservador lá, estou te devendo essa live, vamos ajeitar esse negócio aí, que eu acho que é importante o povo ficar ciente como as coisas estão funcionando. É sempre uma alegria estar aqui, quem quiser me acompanhar, Diogo Forjaz em todas as redes sociais, a minha live de hoje, inclusive, já está aberta. Nós vamos falar hoje, Berê, um pouquinho sobre tapa, de acordo? Parece que tem uns tapas aí, mas parece que o pessoal está de acordo em dar e tomar esses tapas de festim, tapas para um acordo futuro, será? Aqui e pelo resto do mundo. Vou falar sobre isso hoje. Quem quiser acompanhar esse papo e o giro das principais notícias, corre lá para o meu canal no YouTube, Diogo Forjaz, já está aberta a live de hoje. Berê, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e aqui no Raio X até a semana que vem. Até, Diogo. Obrigada mais uma vez por aceitar aqui, por fazer parte da família. José Carlos Bernardi também, sempre uma honra tê-lo por aqui no Fator Político e, mais uma vez, abrindo espaço para suas considerações finais, meu amigo. Obrigado, Berê. Tão bom fazer parte dessa família, né? Nós fazemos parte de uma grande família do bem, que tem princípios, que tem valores, e o Fator Político mostra isso, né? Eu sou muito honrado de vir aqui, fazer parte da bancada, quando me chamam. Procuro ajeitar minha agenda para a gente poder estar aqui. O privilégio de dividir tela contigo, com o Diogo e com tanta gente bacana. E tá aí, ó. Essa aqui talvez uma esperança, né? Eu vejo como a última trincheira de esperança, que é nós termos um partido que nos represente. A Lê está colocando na tela, conservador.org.br. Então, nós criamos aí, esse partido está em formação, buscando 550 mil assinaturas, para a gente poder, em 2026, ter um partido sangue puro sangue de direita, porque hoje a gente está emprestado ou infiltrado nos partidos de centro ou de esquerda, para poder com que conservadores disputem. Tem um botão amarelo bem ali à direita, ali fala ficha de apoio. Você tem que preencher a ficha de apoio. Tem duas fichas, uma ficha digital para quem tem aquela assinatura digital, a certificação digital paga, ou então a GovBR, na ficha digital, e a ficha física que você imprime na sua impressora e manda para a caixa postal da região. Nós precisamos, Berê, 550 mil fichas de apoio para nós podermos colocar o partido. Então, é uma obra gigantesca, mas que não é feita com uma andorinha. É com muitas andorinhas, mas é menos de 1% dos votos que o Bolsonaro teve na última eleição. E você pode conhecer também o nosso site, conservador.org.br, tem canecas, lojaconservador.com.br, desculpe. E ó, a caneca aqui, sabe quanto que tá essa caneca aqui? É um desespero da gente, que a gente precisa de R$1,5 milhão nessa reta final. É a caneca que vale R$1,5 milhão. Se alguém tem condições, mas tem lá produtos a partir de R$50 para você nos ajudar a construir o partido. É isso aí, Bernardi, muito obrigada e até uma próxima oportunidade, sucesso. Estamos na torcida para que o Partido Conservador se consolide o quanto antes. Realmente precisamos de um partido que represente, de fato, a direita. Agradecer a nossa imensa audiência e amanhã estamos de volta. Amanhã tem Conexão 011 com Rose Rocha. Obrigada ao Ricardo Rufini e o Ariel, novos membros do canal. Aê, batemos a meta. Fiquem todos com Deus, uma boa semana que está só começando. Tchau, tchau.